Boa tarde, gente, tudo bem? Boa tarde, né? Agora, depois do almoço, tem um banzuzinho, né? Então, eu sou vizinha de vocês, o meu sotaque vai diferenciar um pouquinho. Primeiramente, eu gostaria muito de agradecer ao reverendo Nicodemos por o convite, pela coragem também, né? Porque quem sou eu na fila do pão, né? Depois de falar isso, todo mundo vem eu, né? Ninguém, eu estava dizendo a Felipe aqui que eu sinto-me muito honrada. Um dia eu já estive sentada aí, eu já fui na palestra do professor Ricardo, stalkeei o professor Ricardo, eu fui no mesmo restaurante que ele estava, que eu disse, esse homem vai me ouvir. Eu já mandei mensagens para o professor Marcos vá com meses, e de repente ele responde. Ganhei convite para ir para o Mackenzie, e hoje, graças a Deus, assim, Deus tem honrado muito o desejo de falar para jovens, de falar sobre uma boa ciência e sobre a verdade da nossa Bíblia, certo? Quero também agradecer o pessoal da equipe joia aí, ó, o pessoal do lanche para a gente ali, a Andresa, o pessoal da equipe, muito, muito obrigada. E obrigada a todos vocês que depois do almoço, com um pouquinho de sono, estão aqui para assistir a palestra, beleza? Então, o desafio a mim lançado foi conversar com vocês sobre o apêndice. É sobra de uma evolução mal feita? Em outras palavras, existe design? Porque vamos partir da seguinte premissa. A partir desse momento, depois de tudo o que vocês viram, desde que começou esse evento, vamos partir da premissa que vocês acreditam que existe um design. Isso acontece muito na academia. Eu vou lhe dar 10% de veracidade do que você está falando, vou acreditar que existe design, mas tem design ruim também, não tem? Tem. Será? Isso foi o desafio a mim lançado. Mas antes de discutir sobre isso, eu preciso deixar uma coisa muito clara essa tarde para vocês. É que o debate ciência e fé não é de hoje. Parece recente, mas não é. Ele vem desde a Grécia Antiga. E olhe que eles eram politeístas. Olhavam para o céu e diziam, podem contar as estrelas? Não dá para contar. Então, ou surgiu do nada ou alguém criou. Então, aí eu peguei um pedacinho de nada da foto do professor Marcos, da Capela Sistina. Então, Deus fez a ciência. Isso era algo que era, no passado, muito aceito. E a partir do movimento, principalmente em relação à igreja, isso foi mudando. Mas eu quero dizer que cientistas vão por fatos, certo? Nós seguimos as evidências. Então, imagina assim, você chega numa sala de aula e você vê esse quadro. Você acha que espontaneamente, sucessivamente, esse quadro poderia ter sido pintado sozinho? Não. Por que você vai me dizer isso? Baseado em quê? Primeira coisa que você vai ver é que tem letras ali, né? Normalmente a tinta não cai só e não formam letras sozinhas, certo? Outra evidência que você tem, qual é? Tem uns tintinhos ali, não tem? Possivelmente estava dentro daquela caixa, concorda? Então, alguém, muito inteligentemente, sabidinho, resolveu pegar aquela caixa, pegou as tintas que estavam dentro e melou o quadro. Eu sei quem melou? Se é um menino, se é um adulto, se é uma menina ou se é uma adulta? Não sei, mas eu sei que alguém fez. Então, essa ideia de design, ela não é nova. Ela é muito antiga. Ela só foi abafada por conta de movimentos, que eu vou dizer a vocês mais ou menos como funciona. Se eu disser agora, gasolina está meio caro, não está salgada agora? Está meio trash mesmo. E aí você vai dizer, estou liso, batendo, não tenho R$1 no bolso, mas eu preciso fazer uma viagem urgente. Aonde você pensa em pegar dinheiro? Sem ser familiar, claro. Nem amigos, muito amigos. No banco. Mas por que você vai no banco? Porque você acredita que lá tem o quê? Dinheiro. Todo mundo que vai pegar dinheiro vai aonde? No banco. Então você chega no gerente, querido gerente, em nome de Jesus, me ajude. Estou precisando viajar, preciso não é de muito não, preciso de um pouquinho. Você acredita que aquela pessoa pode lhe ajudar. Isso é sua cosmovisão. Aí o gerente pode lhe dizer, não temos mais dinheiro hoje, só a partir de amanhã. Porque todo o dinheiro do banco foi investido. Pode acontecer, é muito improvável, pode acontecer. Então você vai porque você acredita, você vê os fatos e você interpreta aqueles fatos. Se foi alguém que fez
ou se não foi. Mas essa ideia foi usurpada da igreja, quando a própria igreja, no passado, resolveu, digamos assim, colidir com a ciência. Eruditos, daí surge o iluminismo. A gente tem a idade das trevas, em que tinha indulgência, quer dizer, por exemplo, se você pensar em Galileu, Galilei quase morreu, foi preso e tudo, porque tinha o modelo do Sol no centro. E aí isso usurpou muito nosso. Durante muito tempo a gente abafou a ciência, como igreja, eu digo. E surgiu o termo iluminismo. O iluminismo veio para sanar a idade das trevas. E agora nós somos eruditos, que foi o que o professor Marcos falou. Eu sou erudito, eu não preciso mais de Deus. Eu vou excluir a hipótese de ter sido Deus que fez todas as coisas, porque agora tudo tem sua resposta. E aí eu vou puxar a sardinha para os ateus agora. Eles dizem assim, você não pode definir fé como a firme crença em algo para o qual não existe evidência. Quando a gente fala que 2 mais 2 são 4, ou que a Terra é redonda, não é de fé que a gente está falando. Você fala de fé quando você quer trocar uma emoção por uma evidência. Então, eles dizem que nós, eu, professor Marcos, professor Glauco, professor Kelson, professor Rodrigo, professor Ricardo, somos emocionados ou destemperados emocionalmente, dependendo do ponto de vista. Só que eu prefiro achar que fé não é um salto no escuro. Você está aqui só porque o reverendo Nicodemos falou do evento? Se ele for pregar aqui, ele pode dar a melhor pregação do mundo, o Espírito Santo é quem lhe convence. Não é pessoa. Se fosse uma pessoa, a gente pegava essa pessoa e fazia, logicamente, a paz mundial, gente, estaria tudo certo. Então, a evidência, ela é um compromisso baseado em evidências. Cada um aqui, se eu perguntasse agora, ia ter uma experiência diferente para contar sobre sua relação com Deus. É pessoal. Então, a razão é a ferramenta para a gente defender a nossa fé. Ela não é algo que a gente foge porque tem fé. Muito pelo contrário. Ser cristão não significa que eu vou correr da ciência, muito pelo contrário, eu vou correr para cima dela. Então, aí já entrando no que eu quero, Darwin, né? Todo mundo falou muito bem de Darwin até agora, não vou me alongar sobre isso, mas Darwin publicou, junto com esse senhor, que quase ninguém fala dele, que é o Alfred Russel Wallace, o livro mais famoso das ciências biológicas, chamado A Origem das Espécies por Seleção Natural. Vou explicar em 2 minutos o que isso quer dizer. Mas antes eu preciso dizer a vocês 2 coisas. Existem 2 biologias que a gente estuda dentro do curso de Ciências Biológicas. Uma é a biologia experimental. Vou dar um exemplo de física porque fica mais fácil. Se eu pegasse esse passador e soltasse, o que é que ia acontecer com ele? Ia cair no chão, certo? Se ele flutuar, a gente combina de sair todo mundo correndo? Beleza, então. Então, isso é experimento. Você faz aqui, você faz no Japão, você faz no Alasca, você faz na Antártida, você faz em qualquer lugar e ele vai cair. Mas existe também a biologia histórica que tem a ver com o passado. Por exemplo, está todo mundo aqui, a gente viu que estava sol, não estava? Se a gente saísse agora lá fora e tivesse tudo molhado, você ia me dizer que aconteceu o quê? É uma hipótese. Mas aí o pastor disse, não, foi um caminhão-pipa que passou e molhou a rua. Pode? Pode também. Então, são hipóteses, são narrativas. A gente estava aqui, a gente estava lá para ver? A não ser que alguém testemunhe, a gente vai ter ideias do que pode ter acontecido. Então, essas são as 2 biologias que a gente estuda. E nessa perspectiva, a gente tem que separar o que é lei do que é uma teoria. A lei é esse sisteminha que eu falei. Estava lá durante uma pandemia. Newton estava sentada na macieira, que até hoje tem lá em Londres. O pessoal lá sentou embaixo e ficou pensando em nada, porque não tinha TikTok, não tinha WhatsApp, nem Instagram. Então, ele ficou embaixo, aí o negócio, pá, na cabeça dele, ele, rapaz, por que caiu, hein? Pergunta genial, né? Porque as coisas caem inevitavelmente em um momento da vida. E ele formou a lei da beleza? Isso é uma lei. A teoria é um conjunto de ideias, foi o que a gente fez com a chuva lá fora. Aí eu dou um exemplo da teoria da relatividade de Einstein. É a mesma coisa do ovo. Ora ovo faz mal para a saúde, ora ovo faz bem para a saúde. Eu decidi comer ovo. Entendeu? Eu sou feliz comendo ovo, adoro um pãozinho com ovo, estou feliz.
Então, isso é uma teoria. E aí Darwin era um homem preguiçoso, vão brigar comigo, mas ele era. O negócio de Darwin era passarinho. Ele tinha um viveiro do fundo da casa do pai dele. E só vivia com esses passarinhos. Aí o pai dele disse, meu filho, você arruma uma coisa para você fazer, porque vagabundo você não vai ser. Aí ele disse, eu vou fazer teologia, nada contra, viu, reverendo, em nome de Jesus. Ele decidiu fazer teologia. Terminou o curso, o que é que ele foi fazer? Olhar os passarinhos. Tá. Aí ele disse, nem para padre, na época era padre, nem para padre esse menino presta. Sabe o que é que você vai fazer? Você vai para o novo mundo, meu filho. Peraí, pegou ele pelo braço, botou as roupas na mala, chegou no primeiro navio que estava passando no porto de Londres, fez, tinha um bigo, ele fez, ele vai com vocês, só vai, vaza, só vai. E adivinha o que é que ele foi olhar quando ele chegou no novo mundo? Porque ele queria irritar o pai dele. E aí ele viu uma coisa massa, ele viu os pássaros de ilhas eram diferentes de pássaros de continentes. E aí ele disse, rapaz, por que será que eles são diferentes? Por que ele muda o bico? Por que o bico ficou menor? Ou por que o bico ficou maior? Quem é que veio primeiro? Então ele começou a se fazer perguntas. E aí eu vou utilizar agora imagens que são falsas, mas servem para o meu exemplo. O que é que ele pensou? Vocês estão vendo quantas mariposas nessa foto? Quem está vendo uma? Quem está vendo duas? E quem está vendo três? São duas. Opa, desculpa, passou. Ih, apontei, pronto, tem duas. Se você fosse uma coruja que se alimenta de mariposas num voo único, quem é das duas você pegar? É uma questão de lógica, correto? Mas e se o ambiente mudar? Tem duas de novo, ó. Num voo só, você pegava qual? Então era a natureza, meu povo, que fazia a seleção. Não era mais nada sobrenatural, era a natureza sozinha. E aí, nessa perspectiva, no Diário do Beagle, ele escreve isso. Eu acho que tinha uma espécie no passado, e ela foi divergindo e formou todas as outras. No livro dele, a única ilustração é essa. Inclusive, é pior de ler do que O Senhor dos Anéis. Porque O Senhor dos Anéis é chato pra caramba para ler. Você lê, Aragorn andou, tocou numa pedra e a pedra rolou. Eu digo, meu irmão, cadê a guerra? Cadê Legolas subindo num negócio, né? Então, meu juízo não conseguiu acompanhar todo o livro de Darwin ainda não. Eu vou mentir para vocês, mas eu li um bom pedaço. Então, o que é que acontece? Ele disse o seguinte, ele foi muito honesto. Tem um capítulo do livro dele em que ele fala sobre como é que você detona a teoria dele. Ele diz o seguinte, que tudo para mudar ao longo do tempo, tem que ser em pequenos passos. Você não pode simplesmente dar um salto. Vou dar um exemplo. Vocês sabem o que é um procarioto? Uma bactéria? A bactéria ela só tem membrana, citoplasma e material genético solto dentro. Um eucarioto, que somos nós também, ele tem membrana, tem um citoplasma, aí tem outra membrana e tem um núcleo. Ele tem que saltar de um para o outro em pequenos passinhos. Surgiu metade de uma membrana, depois outra, e elas resolveram se juntar por nada, para nada e para nada, resolveram unir-se e reunir-se em nome do Pai, entendeu? Então, elas formaram uma célula. Então, ele diz, inclusive, que isso deveria ser observável no registro fóssil, porque ia levar milhões e milhões de quê? De anos. Então, a gente ia ter as pequenas mudanças dentro das espécies. E se houvesse qualquer órgão ou qualquer estrutura que não obedecesse esse critério, a teoria dele estaria em ruínas. Aqui já mostraram um monte. Não vou ser redundante com isso, não. Mas o Oparin Miller fez, a terra era uma sopa escaldante. Então, quando a gente não sabe fazer uma terra escaldante, a gente pega água e taca fogo. Aí depois essa água ia passar por um modelo de condensamento, que seria a era do gelo, ou a terra resfriando. E aí teriam que ter gases, teriam que ter... A atmosfera era trash, tinha tempestade pra caramba, os gases, depois voltava, condensava, e iria fazer o seguinte, era uma sopinha, o cara lá estava na sopinha, não tinha ninguém na sopinha. Do nada, os açúcares se juntam e formam açúcares complexos. Os lipídios se juntam e formam membranas. Os aminoácidos se juntam e formam proteínas. E os nucleotídeos juntam e formam material genético. Por nada, para nada e por nada, eles resolvem se unir
e formar a primeira célula. Oh! Todos juntos e unidos. Por quê? Ninguém sabe como. Que processo usou? Nenhum. Então, eles viram o quadro melado e disseram que foi isso. E aí, depois que vem Mendel, complicou. Quem é do ensino médio já, hein? Se Mendel assim, a visão, é o apocalipse. Deve ser a visão do inferno para quem for para lá, Deus o livre. Porque é semente lisa, é semente rugosa, é amarelo, é verde, e é flor, e é não sei o quê, e é primeira lei, é segunda lei. Ele só disse, em outras palavras, ele descobriu um padrão para a hereditariedade. Ele descobriu como você calcula a probabilidade de um indivíduo dentro da sua família nascer de olho azul, enfim. Então, ele foi considerado o pai da genética, muito embora ele não falou de genes, ele não falou de material genético, nesse tempo ninguém sabia. Pegaram Mendel com Darwin e colocaram a culpa nas mutações. Tanto é que surgem os X-Men. Os X-Men. Meu sonho é ser Tempestade. Porque todo mundo quer ser Wolverine. Eu queria ser Tempestade, seria maravilhoso. Meu esposo jogava uma toalha molhada na cama, caía um raio. Brá! Eu podia dormir mais um pouquinho, vi uma nuvem de chuva assim, ó. Ser top. E quando eu tivesse vindo um furacão, entrava os carros da frente para eu chegar na hora. Ia ser top. O melhor poder, da minha opinião. A ideia do X-Men vem daí. A gente vai melhorando pelas mutações. Porque a ideia é assim, ó. Eu tenho uma população ancestral, a mutação gera a variação, e essa variação vai ser selecionada pelo ambiente. E tudo certo. Então, seria tipo brincar de cobra cega. Acho que todo mundo aqui já brincou uma vez. Gatomia, sei lá como é que vocês chamam. Cada um tem um nome. Então, seria tipo nada, mutações aleatórias do nada. Então, isso aqui vai receber o selo... o selo Kelson de qualidade. Eu não pude deixar de alterar para botar isso aí. Isso é muito bom. Então, primeiramente, eu quero dizer que design inteligente não tem a ver com uma pseudociência, como todo mundo diz por aí. Nós procuramos inteligência na natureza. A gente procura sinais de que alguém fez. A gente está prioritariamente comprometido com quem fez? Cientificamente, não. Mas, segundo o meu chefe, o professor Marcos Eberle, se você juntar boa teologia e boa ciência, você acha. Certo? Então, a gente não está compromissado teoricamente com isso, mas a gente consegue observar coisas que vieram prontas. Flagelo bacteriano, todo mundo já ouviu falar, não vou entrar. DNA, que é informação, todo mundo já viu. E aí, quando você aceita a premissa que existe um design, a primeira coisa que os indivíduos maravilhosos, irmãos, teístas evolucionistas dizem, ou os próprios ateus dizem, é que a gente tem os bad designs, os designs ruins. Que a vida é mal feita, então não existe design. Ou esse design é muito fajuto, em outras palavras. Então, vamos aqui. O que seria o bad design? Você acha que esse aí é o lugar da piscina? No meio da sala? Então, isso aí está um design bem ruinzinho, né? Bem mais ou menos. Nem um quarto de hotel de luxo teria uma piscina nesse modelo aí no meio do quarto. Mal feita. Isso seria o bad design. Só que quando a gente vai para a natureza, a gente pensa, que é o primeiro que eles falam, a gente engasga, não engasga? Tipo Phoebe aí, quem assistiu Friends. A gente engasga porque nós temos um bad design. Era para ter um canal para esôfago, um canal para faringe e um canal para traqueia. Porque a gente emenda, então a gente broncoaspira e engasga. Aí a ideia é que a gente se alimenta da forma como está mostrando no videozinho lá. Você come, no momento em que você vai deglutir, você não respira. Você nunca reparou nisso, mas na próxima vez que você for engolir agora, se você fizer, você vê que você não consegue respirar. Se você conseguir respirar, você vai engasgar. E ele disse assim, aí o povo disse, esse é um design horrível. Porque você foi feito por acaso por um design para engasgar. Não pode, pode? Que design velho ruim é esse de vocês, hein? Aí foram avaliar. Vocês sabiam que a gente só fala por conta que é num canal só? Quem canta aqui?
Eu faço ideia do que significa isso. Uma corda vocal é um negócio que fala, vai subindo, né? Vai coisa nas cordas. Eu já vi eu queria baixar esse vídeo. Tem um videozinho de uma mulher que põe uma câmera na garganta e ela começa a imitar as vozes, sei lá, do Pato Donald, e mostra as pregas vocais. São pregas vocais, começam a afilar. Então, tanto que quem canta muito tem que fazer exercício, né? O pessoal que canta faz exercício, senão arrebenta, é músculo, é que nem malhar. Quando você passar muito tempo sem fazer, quando for fazer, dói. Então, eles descobriram que a nossa fonação, tanto é que quando você está gripado, é a melhor coisa do mundo. Bom dia! Como você está? Não sai esquisito? Porque a sua voz, até a voz muda o tom quando a gente tapa o nariz. A caixa acústica faz a gente ter a voz que a gente tem. Se você tivesse 2 tubos separados, você não conseguiria falar. Outra coisa, a epiglote, que está mostrando aqui, o movimento dela fechando, ela é um músculo independente da sua vontade. Então, no momento, mesmo que você queira respirar, você vai ter que sentir uma dorzinha para fazer isso. Porque ela é involuntária, ela é um músculo que ela prende sua respiração. Ela literalmente tapa o canal da respiração para você poder engolir. Se você fizer isso agora, você vai sentir. Não consigo ver porque vocês estão de máscara, mas vão fazer. Então, outra coisa é o tímpano. Quem aqui já viajou de avião? Quem não viajou de avião, deixa eu contar um negócio a vocês. Quando o danado sobe, é assim, eu morro de medo de avião. Eu pensei, eu e uma placa, e o nada. E a glória. Eu digo, tem hora que o avião vai subindo, chega lá em cima, ele faz, fum, eu digo, acabou a gasolina. Ele dá uma freada lá em cima, eu digo, moço, não freie não, em nome de Jesus. É sério, pode perguntar para meu marido, eu me agarro assim toda, deixa eu me encolho. Mas você nota que o vidro, até quando você está subindo numa serra, tapa e você faz. Chega, vai no avião, pega logo um chicletinho. Você sabe por que isso funciona? Porque o seu tímpano tem conexão com sua cavidade oral. Sabia disso? Tem. Então, quando a gente faz assim, aí você estica e o músculo do tímpano faz tum durante o voo. Isso pode ser em qualquer mudança de pressão. Se você estiver subindo numa montanha, faz a mesma coisa. Então, na verdade, nós temos 3 canais. Inclusive, o próprio tímpano é responsável, um dos responsáveis pelo nosso equilíbrio. A gente tem um labirinto. Quem tem labirintite sabe o que eu estou falando. Faz assim, É uma viagem sem nada. Fica meio zonzo mesmo. Dá equilíbrio a gente. A gente sabe que está de ponta cabeça por causa de sair. Outra coisa que fazem eu gosto de chamar de Darwin das lacunas. O povo disse que a gente é o Deus das lacunas, né? Vou fazer o contrário agora. Gostou, professor? Vou fazer o inverso. Eles não sabem o que é, dizem que foi um processo evolutivo. Olha, sabe o que mais me dá raiva nos artigos de biologia? Vou dizer para vocês. Os caras falam uns negócios bem difíceis, os negócios todo arrumadinho, as cadeias metabólicas massa. Aí diz, não, mas isso evoluiu, ninguém sabe como nem porquê, mas é ao longo de milhões, bota no senhor tempo e tudo certo. Evolução virou conclusão de artigo. Deve ter sido porque o animal saiu da água, ninguém viu a tinta no quadro para dizer que foi porque o animal saiu da água. Virou conclusão, porque o fato científico não tem como discutir. Então, eu gosto de chamar do Darwin das lacunas. Certo? Eu vou apresentar para vocês a ideia dos Darwin das lacunas. Qual é o argumento dos evolucionistas? Eles dizem, vocês conseguem ler essa mensagem? Sem letras, sem vogais. É porque tem uma tese, aliás, a gente estava conversando com os palestrantes, eu disse, o meu cérebro não funciona mais direito. Eu não consigo mais ver erros de português. Eu leio e só leio. Então, eu não sei se é porque eu corrijo 200 provas por dia, tem hora... E aí eu perco mais, os erros já vão passando. Então, a menos que você mostre cada intermediário, eu não vou acreditar na evolução. É isso que eles acham que a gente diz. É isso que eu estou dizendo? É nada. É não. O que a gente está dizendo é que não pode ter surgido de jeito nenhum. O Cox, todo mundo diz, como o professor Marcos falou, que os chimpas são seus... manos, não é assim? Nós descendemos dos primatas. E que o nosso cóccix, que é o último ossinho da coluna, é uma fusão do que antes era uma cauda. É mesmo, produção? É um órgão vestigial.
Serve para nada. Aí, até a página 2, quando você vai lá no livro do Só Bota da anatomia, isso é um monte de ligamento que está envolvido só com o cóccix. O cóccix está ali em cima. Ó. Todos esses filamentos que vocês estão vendo, cinza, estão conectados e ancorados aonde? No cóccix. Se você tiver uma fratura no cóccix, Deus o livre, você fica sem andar. Quem já teve fratura no cóccix sabe o que eu estou dizendo. Como é difícil a recuperação de fisioterapia quando você tem algum... Porque todos os ligamentos pélvicos estão ligados a ele. Todos. Aí você vai olhar, é só ligamento? Não, é músculo também. Inclusive aquele que a gente controla, tipo, vou no banheiro e você segura. Aquela segurada que você dá é os músculos ancorados no cóccix. Os pares de nervo craniano que vem do crânio, que vai para a periferia, passa por dentro do cóccix. Tira o cóccix. Não é vestígio, abençoado. Vai que é tu, Tafarel. Não tira, não. Aí os caras dizem, tem um apêndice. Apêndice só serve para ter o quê? É mesmo? Meu amigo, esse negócio é que nem amígdala. Não serve para nada. Até a página 2. Porque quando você vai estudar imunologia, quem aqui faz a área de saúde? Eita, tem quase ninguém. Quando você vai estudar imunologia, imunologia é a ciência que acaba com a evolução, acaba. Bota assim, pisa e esmaga. Porque, deixa eu dizer um negócio a vocês, eu li no livro, eu ainda vou fazer uma palestra disso. Tinha no livro, assim, o texto dizendo que o sistema imunológico mais primitivo tinha que ter surgido junto com os micro-organismos. Porque nós vivemos num planeta de micro-organismos. Se não tivesse sistema de defesa, a gente ia morrer. E como é que surge um sistema de defesa que reconhece o que é do corpo e o que não é, antes da gente existir? Eu digo, eu vou falar não, que meus professores vão tentar tomar de novo o meu diploma. Aí o que é que acontece? Apêndice só serve para apendicite? Não, quando a gente fala de sistema imunológico, inclusive, isso saiu na Enciclopédia Britânica, que é uma das mais top do mundo, dizendo que o apêndice não serve para nenhuma finalidade. Ele é como um órgão digestivo em seres humanos que foi atrofiado. Devia funcionar no passado, mas agora não funciona mais. Só tem bactéria e é para tirar. Quando os caras começaram a estudar órgãos linfóides anexos, que são onde as nossas células de defesa aprendem a nos defender, eles viram que o apêndice fazia parte do sistema imunológico. Porque a gente toma vacina, não vou entrar nessa seara, mas, no geral, nós tomamos vacina para deixar o sistema imunológico alerta. E, assim, os micro-organismos que estão sobre nós nos deixam também alertas. Onde é que há mais troca de nutrientes entre a gente e o meio externo? No sistema digestivo. A gente come, vai bater no sistema digestivo e a gente assimila. O nosso sistema digestivo é feito para deixar as coisas passarem. Se a gente não tiver uma vigilância muito boa, a gente vai viver com infecção. Então, o apêndice tem bactérias que deixam as células do sistema defensivo sempre em alerta. Somente. Aí hoje é considerado um órgão anexo. A amígdala é outra. Se você tirou, coitado, perdeu a primeira linha de defesa do sistema digestório. Minha mãe me obrigou, estou com ela até hoje, estamos unidas e reunidas aqui, firmes e fortes. Inflou a minha juventude inteira. Passei a juventude inteira com dor na garganta. Mas assim mesmo. Aí depois veio o DNA lixo. Vocês já ouviram falar dessa história? Que existe material genético que não serve para nada? Acho essa ideia muito louca. Eles disseram o seguinte, Darwin disse, quando o pessoal achou e sequenciou o código genético, acharam regiões que eram chamadas de introns, que são os intrometidos. Não serve para codificar nada. Estão lá de intrometido. E os exons são as sequências que a gente usa para formar proteína. E aí eles disseram, tá vendo? Esses introns nos demonstram que existia função e agora não existe, mas é um órgão vestigial, um código genético vestigial. É mesmo, produção? Será? Aí eles foram estudar, né? Aí viram coisas que eu não vou falar muito, porque senão o professor Marcos vai me reprovar no programa depois do OC.
Eu não sou muito boa de química, não. Mas tem uma coisa sobre ribose e desoxirribose que é fantástica. A desoxirribose, que é o nosso DNA, é a segunda lá, ó, tá vendo? Tá vendo que o carbono 2' só tem um hidrogênio e na ribose aqui tem 2 oxigênios? Vocês estão vendo do lado esquerdo de vocês, tem a ribose embaixo. Aí ele tem, no carbono 2 e 3 tem o OH. No desoxirribose só tem um com OH. O fósforo sempre vai se ligar com o oxigênio. Quando ele se liga no DNA, ele só tem uma ligação para fazer. Aí é tipo a juventude de hoje em dia, o RNA, que é a ribose. Ele se liga a uma, aí eles, mas a outra é tão melhor. Aquela outra não xinga, aquela outra não briga, não fala alto. Eu acho que eu vou mudar. Aí ele fica entre o carbono 2' e o carbono 3'. Isso faz com que o RNA seja muito mais instável. Tá vendo? Não tem projeto. Isso é mal feito, cara. Era para ficar a vida inteira. E aí eles vão lá, as letrinhas. O Agnaldo Timóteo e o Gal? Gosta, né? As ligações, a TCG, né? Os 4 pares de base lá do DNA, formam pontos de hidrogênio e tal, mas é um código meio mais ou menos. E aí eles foram estudar mais um pouquinho, o projeto ENCODE viu o seguinte, que na verdade existia um complexo chamado complexo, agora eu vou falar um biologês bem brabo, tá? Chamado spliciosomo, são as tesourinhas moleculares, eu gosto de apelidar das tesourinhas. Eles vão retirar esses introns e vão deixar só os exons. Só que existe um negócio que normalmente a gente aprende na escola e depois que a gente sai, a gente deleta, chamado splicing alternativo. O que é isso? Um intron desse, quando o spliciosomo tira uma parte, ele pode tirar um exon também, ou mais de um, e ele pode fazer recombinações. Então, vamos fazer o seguinte, ó, tá vendo azul, verde, vermelho, acho que é um azul mais claro e o laranja. Ele pode ficar, essa sequência, ele pode tirar o azul mais escuro, ficar verde, vermelho, azul claro e laranja, ele pode botar o azul escuro com a laranja, ou seja, o mesmo gene ele pode ter mais de não sei quantas proteínas, dependendo de quantos exons ele tenha. E isso se chama splicing alternativo. O nosso código não precisa ser imenso, ele precisa ser capaz de recombinar. Então, não existia DNA lixo, o que existia era um DNA que regulava outro DNA. Um DNA que não tinha codificação, mas regulava aquele que tinha para fazer combinações diferentes. Aí acabou-se o DNA lixo. É o quê? É tipo assim, eu acho que o DNA diria assim para os caras, não me chame de lixo se você não me compreende. Poxa, me bota na lata do lixo não, cara. Dente do siso. Não serve para nada não. É tipo o dedinho, Mariana, só serve para bater na esquina. De noite, e testa a nossa língua, não testa? Ô, irmão, vou mentir para você. Dá uma topada numa quininha de noite, a pessoa pensa muitas coisas que não devia. Mas, pelo menos, eu já aprendi a não externar, já é muita coisa, mas dói. Dentro do siso não serve para nada, é um resquício, é um negócio para você tirar. Já viram isso? Porque dentro do siso é tipo assim a cara sua quando vai no dentista. Né? Ele vai nascer torto. Todo dente siso nasce torto. O meu não nasceu torto, não, tá? Tem os meus sisos top. Só os da frente que foram meio para frente, mas tirando isso, está tudo certo. E aí eles foram estudar, né? O dente do siso ele pode estar cariado, por isso que ele pode mudar a posição. Ele pode mudar por conta, sabe principalmente de quê? Sabe por quê? Por quê? Porque as crianças roem unha, chupam chupeta, coisa que não fazia no passado, né? No máximo um pano. Antigamente não tinha chupeta no tempo dos tataravó da gente. A chupeta é um negócio de plástico que surgiu um tempo desse. Outra coisa é o dedo. Eu tento tirar. Alguém, se tiver alguma ideia de como eu tiro os 2 dedinhos da minha filha, eu estou aceitando. Sugestões. Ela pega 2 dedinhos. É a cor mais linda, mas dá um trabalho. E outra coisa é o roer a unha e a chupeta, é pessoas principais. Tem a comida também. A gente deixa a comida toda triturada, não deixa? Se não é pastoso, tem que ser sólido. É treino. Aí a arcada termina indo para frente. Quando vai para frente, muda a colocação dos dentes. Quando vem os dentes de baixo, que são os definitivos, mexe o siso, que é o último que vem. Aí ele muda de posição e você diz que a culpa é da evolução. Então arranca, danado.
Mas ele é triturador, ele é daqui de trás. Ajuda no processo de trituração, junto com os pré-molares, molares. É porque eu não sei o nome dos dentes. Não sou odonto, não trabalho com odonto, me desculpem, minhas limitações. Aí tem um erro lógico do design. Uma Ferrari com Fusca, bora comparar? Mariana, aí você está de brincadeira, né? Tem comparação um negócio desse? Será que tem comparação? Opa, agora não fui eu não. Apagou. Aí, produção, me ajuda. Aí você pergunta assim, como é que eu comparo uma Ferrari? Como é que eu comparo uma Ferrari com um Fusca? Vou embora agora, porque agora se eu estava aceitando qualquer coisa que essa menina falou, agora ela pegou pesado. Não tem comparação, Mariana. Pô, uma Ferrari vai de 0 a 100, sei lá, 5 segundos. O Fusca vai de 0 a 100 daqui a João Pessoa. Chegou em João Pessoa, ele chegou nos 100. Isso contando porque tem Lombadas e Goiânia no meio do caminho. Ele só chega em 100 lá. Mas sabe, né, é o que você vai comparar mesmo? Eu vou comparar, sabe por quê? Porque existe um erro lógico aí. Não é por calma, jovem, não fique bravo comigo, não. É porque quando a gente fala de carro, qual é a diferença, tirando o motor que você está vendo entre os dois? A aerodinâmica. Eles todos têm o quê? 4 rodas. Concorda? Todos têm 2 portas. Nesses casos aí, né? Porque eu nunca vi Ferrari de 4 portas, nem Fusca. Tem o Beagle, eu acho. Os antigão tinha? Eu sei que tinha a Brasília. Meu pai tinha uma Brasília amarela, tinha 4 portas. Que era o sedã na época. Então, antes dos Mamonas, eu já tive uma Brasília amarela. Mas o que eu quero dizer a vocês é que o fato de um ser mais rápido e o outro ser mais lento não significa que ninguém projetou. Só que um era melhor que o outro. Então, mesmo quando você vê as pessoas fazendo comparações, que são comparações extremamente esdrúxulas. Uma vez a gente estava num congresso em Natal, eu e o professor, num debate, aí o cara disse, seu olho é ruim. O olho bom é o olho da águia, que vê lá de cima, dá zoom e pega uma cobra no meio do mato. Sabendo aquele mimetismo? Para a águia, você não pega ela não, ela pega fácil. Aí você, seu olho é ruim. Se você fosse o top da evolução, você teria o olho de uma águia. Sabe o que o professor Marcos disse? Até hoje eu fico rindo, quando eu lembro. Ele diz, meu amigo, você voa. Você dá voo rasante no seu prato para comer. Então você não precisa de um olho. Só porque um olho é melhor, é adaptado, porque aquele animal voa. Ele precisa ver um bicho, está camuflado, como o professor Ricardo falou. Está lá camufladinho, ele precisa dar um voo só, porque ele não pode ficar gastando energia, senão ele morre de fome. Ele tem que dar um voo, pegar e sair. Então, ele está adaptado ao ambiente dele. Então, ele necessita de ter um olho daquele. Se você for pensar, por exemplo, já falaram do olho invertido da Lula, não sei se vocês já ouviram, tem um octopus, né, que ele tem um olho só, e é um olho que ele só vê, é um animal de fundo, ele só vê sombras. E aí eles disseram assim, o olho deles é um olho, nosso olho é invertido, o certo é o deles. Aí eu disse assim, por quê? Não, porque ele é aberto. Eu digo, nosso olho é aberto e entrar tudo dentro. Aí depois, não, porque ele tem uma película que protege. Eu disse, a gente tem lente. Quem usa óculos está sabendo como é difícil ficar sem essas lentes, né? Tem hora que tem uns alunos meus que fazem assim, ó. Eu digo, ih, velho, troca o óculos. Então, assim, essas questões, elas vão para além. Aí o que é que acontece? Os caras vêm, não, o olho do óculos é ruim depois. Por quê? Porque ele não consegue ver cor, a gente vê cor. Aí eu vou comparar 2 carros, um nada a ver com o outro. No tempo do Fusca, o Fusca é top. Quem é do tempo do Fusca? Fusquinha preto. Fusquinha era top. Carro de luxo. Monza, eu sou do tempo do Monza. Monza era carro de luxo. Meu pai teve um, menina, eu rebolava quando eu comecei a aprender a dirigir com 14 anos. Quando eu ia dava uma volta no quarteirão, estava me sentindo numa Ferrari. Hoje em dia não tem mais nem Monza. Não tem.
Aí você vai comparar. Aí foram ver que no fundo do olho do octopus, no fundo do nosso olho, no fundo do olho... Sabe o que é que tem? Um negócio que na casa da gente não funciona. Fibra ótica. Eles conseguem perceber a luz e frações de luz por fibra, centenas de milhares de fibras ópticas. Aí qual é o melhor olho? Vai depender do que você está vendo. Vai depender de quem você julgou que pintou o quadro, concorda? Então, quando a gente fala em comparar, obviamente, em termos de gerais, não tem como comparar um Fusca com uma Ferrari. Eu não posso comparar meu olho com o da águia. Nem posso comparar meu mimetismo com todos os exemplos que o professor Ricardo deu. Coitada da minha pessoa. No máximo que eu posso fazer é ficar nessa parede branca assim, ó. Possivelmente só vão ver meu cabelo e o olho só. Né? Aí eu consigo. Branca não, albina. Mas não é assim que a gente faz ciência. Então, quando a gente fala em bad designs, não existem bad designs. O que existem são ciências diferentes. Boa parte das ciências da saúde colaboraram para acabar com Darwin. Você chegar para um neurologista e dizer que o nervo óptico é trocado porque é um erro, ele vai ter um treco. Porque o fato de ser invertido, a gente funciona que nem a máquina fotográfica, você sabia? A gente vê de um ponto, aí ela vê de ponta cabeça e no cérebro ele organiza. Teve um experimento que eles fizeram, botaram um óculos e a pessoa se via de ponta cabeça. E aí, depois de um tempo, ele via de normal, eles tiraram, o cara vê tudo de cabeça para baixo. O seu sistema imunológico se adapta, vocês têm noção? Então, assim, gente, não existe. O que existe é falta de ciência. Às vezes eu tenho uma teoria que pode soar meio soberba, mas eu acho que se a gente não está entendendo é porque a gente não estudou o suficiente, não tem tecnologia para a gente ver, como aconteceu com o espaço. A gente achou muita coisa por muito tempo, porque a gente não conseguia ver além daquele limite ali. E eu sou conjunto do professor Marcos. Eu já escutei muita heresia, eu já escutei gente dizendo que a gente é fruto do acaso, já escutei dizendo que a gente é produto de nada, para nada e por nada. E isso faz tanta gente dentro da universidade virar ateu. Eu digo isso porque sou bióloga. Olha, não há xingamento que você pensou sobre mim nesse momento que eu já não tenho ouvido. Eu sou cristã. O povo dizia, eu olhava as vias metabólicas, eu ficava assim. Aí uma amiga minha, tu tá vendo Deus em tudo? Eu digo, amiga, se soma uma enzima dessa, acabou, é o apocalipse, morreu. Dirá quem tem intolerância à lactose. Quem é que tem intolerância à lactose? Oh, agora sabe o que faz falta uma enzima, né? Poxa, a gente tem que ir ali na farmácia comprar porque faltou, né? Isso é tudo certinho. Então, gente, na minha opinião, eu mostrei alguns dos principais que eu escuto as pessoas falarem, do que seriam designs ruins, não são. São apenas mal interpretados por ciências. Biólogo não está interessado se você vai deglutir direito. Quem está interessado com isso é o médico, se você vai engasgar ou não. Quem está interessado em tímpano, em equilíbrio, é o povo da área de saúde. Biólogo não está interessado com isso, não. O teu olho, se ele serve, se ele não serve, se você perguntar para um oftalmologista se seu olho é um bad design, ele vai xingar você porque ele passou a graduação inteira fazendo medicina, uma residência, e ele vai dizer, meu amigo, eu passei a vida inteira estudando um olho, não sei direito, e tu vem me dizer que isso é mal feito? Vai xingar você. Então, quando a gente junta e agrega outras ciências, a gente vê que tudo há um propósito, certo? Então, eu gostaria de pedir novamente que vocês fizessem no QR Code. Sempre imagino que vocês estão tudo assim, né? Ávidos por uma pergunta. Se vocês tiverem dúvidas, anotem. É a melhor hora do dia. É como o professor Ricardo falou, a gente é ávido por vocês ficarem querendo perguntar. Dá uma vontade, né, de saber o que é que eles estão pensando. Eu nunca gostaria de pensar o que as pessoas pensam sobre mim. Porque, imagina, na hora da palestra, ai, deu um sono, ai, aquele almoço agora está pesando, eu não consegui me concentrar nunca mais, se eu ouvisse o que vocês estão pensando. Mas é interessante que vocês perguntem, esse é o momento de vocês, de perguntarem para a gente e nos desafiar mesmo, até para a gente aprender também. Ninguém sabe de tudo. Nos desafiar a entender, a explicar
O motivo do qual o professor deu o título do livro dele, que nós somos o quê? Planejados. Essa é a nossa tese no design inteligente. E como cristã eu digo, eu tenho plena certeza e convicção ao longo da minha vida, desde que eu comecei a estudar, que nós fomos criados à imagem e semelhança de um grande Deus. E isso tem norteado a minha vida, a vida da minha família, que por sinal eu quero agradecer a meu esposo que está com a nossa filha agora, dormindo em algum lugar. Entendeu? Que tenha aguentado essa turbulência que foi a minha vida até agora. Para dizer a vocês que vocês precisam começar a abrir a mente de vocês. E parar de aceitar, porque sou eu que estou dizendo. Não aceito o que eu estou dizendo, não. Vá no livro e vai estudar. Estude. Conselho para a juventude, estude. Aí, quando você pensar em debater no Facebook, estude mais um pouquinho, viu? Para não fazer os irmãos passar vergonha. Aí, depois que você estudou mais um pouquinho, que você achar que sabe alguma coisa, você estuda mais um bocadinho. E aí você ora. Para Deus dar a hora de você entrar nessa treta, porque é treta, viu? Se tem um grupo, time treta, é o povo do design inteligente. Então, é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado.